Tudo que a gente sente, o corpo reage, mas a mente nem sempre entende. E quando a cura vem de dentro, é aí que a gente começa a se entender de verdade. Este é mais um episódio do nosso Pode Mulherar e hoje nós vamos falar sobre ação, coragem. A coragem de olhar para dentro, de expandir. Porque toda mulher precisa ter muita coragem para ser inteira. Antes da gente começar, eu quero pedir para você que nos acompanha aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube para se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações dos novos episódios e também seguir a gente no Spotify, que lá também é uma forma de você poder aproveitar esses podcasts aí enquanto você está viajando, dirigindo ou fazendo outra atividade, que é uma forma muito útil, a gente sempre recomenda por aqui. E também de seguir a gente no Instagram, @Movimento Mulherar, que lá a gente sempre informa você de todas as novidades desse nosso movimento, né, meninas? É isso aí. Isso mesmo. E esse episódio tem os nossos parceiros queridos que sempre nos acompanham, Coach Concórdia, Degustare e Divino Bodega. Então também sigam os nossos patrocinadores que estão sempre aqui com a gente, deixando o nosso episódio mais bonito, estiloso e gostoso. É isso aí. Roda a vinheta, produção. E a nossa convidada de hoje é uma mulher muito especial. Ela uniu ciência e sensibilidade para transformar vidas. E tenho certeza que ela já transformou muitas vidas, né, Rafa? É isso aí, ela é Jaqueline Godoy, é fisioterapeuta integrativa, especializada em microfisioterapia, constelação familiar e terapias integrativas. Seu trabalho vai além da dor física. Ela ajuda mulheres a acessarem memórias emocionais gravadas no corpo, que muitas vezes são a raiz de dores e bloqueios que carregamos por anos. Ela tem um currículo bem extenso que eu vou deixar depois ela contar para vocês também. É né? isso aí. A Jaque acredita que o corpo fala, né, Jaque? Que a gente tem que aprender a escutar. E a Jaque nos ajuda a entender esses sinais, né? Então, a gente quer ouvir você um pouquinho, Jaque, para aprender, né, um pouquinho mais sobre esses processos de cura. Seja muito bem-vinda ao Pode Mulherar. Imagina! Eu que agradeço o convite, estou bem feliz em estar aqui por essa oportunidade, por essa conversa, por essa troca, mas principalmente para expandir esse conhecimento, né? Que mais pessoas possam olhar para o corpo, mas não só olhar, sentir, perceber o que ele está trazendo a partir de cada sintoma, de cada dor, de cada desafio. Então é esse o nosso objetivo aqui hoje. Hoje o papo vai ser profundo. Vai. E por isso não podemos estar com o estômago vazio. Então, Boa. antes de começar a entrar nessa profundidade, eu quero falar do nosso patrocinador Degustare, né, que sempre arrasa nas nossas comidinhas do podcast, mas também no que ele serve no restaurante, pizzas, almoço, tem uma programação muito legal durante a semana, comida italiana, rodízio, e hoje ele mandou os seus famosos mini hambúrgueres, né? Que delícia. Para quem já provou sabe que é uma maravilha, quem não provou ainda fica a dica. Os pães são produzidos por eles também, né, com a Hagri, e são maravilhosos. Então hoje nós vamos ter a participação especial dos mini hambúrgueres da Degustare. Maravilhoso, muito bom. Já pode comer? Estão abertos os trabalhos. Uhul, primeira convidada, por favor, Meu Deus. Jaque, fique à vontade. Sirva-se. Acho que eu vou querer vir mais vezes. É, muito isso aí. bom. E também temos vinho, Rafa? Isso aí, temos a Divino Bodega, mais uma vez, que hoje trouxe o Vaúchadão Branco. 2022, gente, é da região de Portugal. É um vinho branco que eu amo. A Alana já sabe que a gente ama vinho branco, né? Que bom que ela mandou esse vinho para nós. Ele traz frescor e sofisticação. Notas de pera, flores brancas e um toque mineral. É leve, equilibrado e perfeito para harmonizar com queijos, inclusive, gente. Olha que maravilhoso. Frutos do mar ou um fim da tarde especial. Bem verão, né, gente? Bem Eu não verão. sei se vocês estão sentindo, mas eu tô sentindo o aroma desse vinho de longe, assim, dá pra sentir, né? Muito. Muito Gente, bom. vamos brindar? Tudo bem, Vamos estão brindar, abertos vamos os brindar, trabalhos, abertos né? os trabalhos. Boa. Viu? Para começar,
né? Depois a Jaque vai falar um pouquinho mais, mas eu confesso que eu achei o teu currículo bem interessante, assim, Jaque, porque você tem formações específicas, né, aqui, né? Claro, a gente vai falar muito aqui, né, microfisioterapia, constelação e terapias integrativas, né? Mas a gente vê no teu currículo aqui, falando das tuas formações, né? Pilates, acupuntura, microfisioterapia evolutiva, leitura biológica. Isso deve ser interessante. Nova medicina germânica. Constelação familiar. Terapeuta floral de Bach. De Bach. De Bach. Obrigada. Terapeuta floral de Bach. E aqui, claro, obviamente, né? Uma coisa complementa a outra, e aí a gente vai ter, eu acho que um pouquinho do conhecimento de cada uma dessas coisas né, no decorrer do podcast. Mas antes de iniciar, a gente tem uma pergunta que a gente precisa fazer. Pode mandar. Quem é a Jaque? Ah, meu Deus. É pra gente comer enquanto tu fala. Enquanto vocês comem, não tem problema. Mas então vamos lá. Profunda a sua pergunta, quem é a Jaque, né? Eu acho que é sempre um desafio a gente se descrever e quem somos, né? Porque normalmente quando a gente fala isso, nós temos uma tendência de trazer o nosso servir, a nossa profissão. Então, eu sou fisioterapeuta, né? A gente traz sempre a nossa profissão na frente. Mas eu consigo observar de uma outra maneira, porque existem várias Jaques, porque eu ocupo vários lugares. E quando eu olho sistemicamente, eu começo aonde? Na minha família de origem. Então, lá eu, Jaqueline, sou filha do seu Adão, da dona Edith, eu sou a caçula de 5 irmãos, assim como eu sou esposa do João Paulo, assim como eu sou mãe de 2 meninas, nossa pequena Beatriz, que não está mais conosco, está no céu, e assim como nossa filha Helena. Assim também como eu sou fisioterapeuta integrativo, né? Com esse olhar não só para a dor, mas também para os sentimentos, para os emaranhados, para as dores que o meu paciente carrega, porque, claro, eu não quero olhar só para a doença que o meu paciente tem, eu quero olhar para o meu paciente que tem a doença. Então, eu ocupo vários lugares. Eu sou um pouco de cada. Eu sou a fisioterapeuta da prefeitura, né? Ou como meus pacientes falam, eu sou a fisioterapeuta de Concórdia. Eu sou a Jaque do Pilates por muito tempo, 10 anos trabalhando dentro do Pilates. Eu sou a Jaque que trabalha com a micro, eu sou a Jaque consteladora. Então, eu sou 1001. E agora a Jaque das vivências, que eu também E agora eu sou a acompanho. Jaque das vivências também. Eu sou a Jaque das vivências também. Então, assim, me definir é bem difícil, porque cada lugar desse tem a minha essência. Cada lugar desse tem uma parte minha, dentro do meu posicionamento, onde cada um me exige. Então, essa sou eu, sou um pouco de cada. Depende onde eu estou, depende... Então, é difícil falar que eu sou uma coisa só. Que legal, que legal essa reflexão, Jaque, porque eu falo por mim. Por muitas vezes eu me culpei por ser uma pessoa num lugar e outra no outro. Achava que isso não podia. Eu me achava, às vezes, meio hipócrita, sabendo como é que eu sou assim e aqui assim. Mas não, eu acho que quando tu aceita que é normal ter papéis, e que bom que a gente tem papéis diferentes, acho que a vida fica mais leve também. É, porque você já imaginou uma Jaque terapeuta na casa dos pais? Não vai dar certo. Uma Jaque terapeuta com o marido? Não vai dar certo, né? Boa. Então, onde eu tenho que ser mãe, eu sou mãe. Onde eu sou profissional, eu sou profissional. Onde que eu sou filha, mas claro, a minha essência é a mesma, né? Eu sou a Jaque. Então, eu tenho todos esses papéis, mas cada um tem a minha essência, um pouco de mim, e cada um tem o meu posicionamento. Muito bem. E hoje o nosso episódio ele vai seguir, nós estamos trazendo também já aqui para as mulheres que nos acompanham algumas ferramentas. A gente fala muito da importância do autoconhecimento, das pessoas buscarem, né, se conhecerem e também se ajudarem. E aí de que forma, né? Então a gente fala muito. Existem hoje várias ferramentas, várias terapias que podem ajudar. Então, a gente está trazendo uma série de episódios falando sobre essas diferentes terapias, essas diferentes ferramentas que possibilitam a mulher se conhecer um pouco mais e daqui a pouco, a partir do conhecimento, do autoconhecimento, também buscar o que ela precisa para melhorar, enfim, o que ela precisa, né? E hoje, claro, a gente vai falar um pouquinho de tudo que você faz, mas eu queria começar
essa temática falando de uma técnica que você usa, que eu já fiz, já indiquei para muitas pessoas, que eu gosto muito, que é a microfisioterapia. Ela também me ajudou muito a entender algumas coisas que estavam no meu corpo, que já aconteceram comigo e que a gente não imagina que aquilo é reflexo de um acontecimento, aquela marca no teu corpo, né? Então, no meu caso, que tenho psoríase, é uma doença de pele, enfim. E a microfisioterapia me ajudou, e eu vejo que muita gente ainda não conhece, né? Nunca ouviu falar, não sabe como funciona. E às vezes até pelo nome, né, Lu, eu acho que não associa o que Não. exatamente é. Não associa. Né? Com Porque certeza. microfisioterapia, daí tu lembra da fisioterapia, que é algo que geralmente tu faz, né? Você quer pra alongar A grosso metade? modo, uma coisa né? pra dor Metade já física, tem alguma coisa Isso. assim, né? E é totalmente diferente, né? É totalmente diferente. Então, eu quero que a Jaque fale um pouco sobre essa terapia, né? Como ela ajuda as pessoas, como ela funciona, enfim, Jaque. Então, vamos lá. Então, a micro, basicamente, ela é uma técnica de terapia manual francesa, né? Foi desenvolvida por 2 fisioterapeutas na década de 80. Então, o que eles perceberam, né? O que a gente sempre percebe no nosso dia a dia de fisioterapia. Às vezes o paciente vem, nós atendemos ele, tem uma dor, tem uma queixa, a gente faz tudo, o protocolo que a gente tem, e de repente o paciente está bem, passa algumas semanas, o paciente volta e não está bem. Aí as nossas perguntas é sempre as mesmas. Pegou peso? Fez uma postura errada? Dormiu de uma forma que não devia? Fez algo que não poderia? E muitas vezes eles observaram que não. Às vezes o paciente se cuidou, o paciente estava bem, mas que dentro daquele movimento existia algo que aconteceu. Mas é que nessa semana alguém faleceu, nessa semana eu tive uma discussão com meu marido, nessa semana aconteceu algo. Então, muitas situações externas aconteciam, que não era propriamente um movimento em si ou algo errado que o paciente tenha feito e que levavam àquele desconforto. Então, o que eles observaram? Que situações que a gente passa na nossa vida, muitas vezes muito intensa, algo muito forte, ou às vezes inesperado, isso também deixa uma marca no nosso corpo. Ou seja, nem sempre o nosso corpo dá conta de lidar com aquela situação vivida. Mas, claro, o nosso corpo ele tem uma autorregulação inata, ele dá conta disso. Senão a gente ia virar um balão de tanta coisa que a gente passa durante o dia, tanta coisa que o corpo vai absorvendo, tantas coisas que vão impactando. Mas, algumas situações ele não consegue, às vezes ele não dá conta, porque foi intenso demais. Ou eu não estava pronta para aquele movimento, eu não estava pronta para aquilo. E isso deixa uma marca, normalmente começa pela nossa psique, pelo nosso emocional. Vem aquela situação, eu não dou conta naquele momento de lidar com aquilo, o corpo tenta buscar uma resposta, então, física para sobreviver àquela situação, aquele movimento em si. Né? Então, ele deixa uma marca, a gente passa por isso e ele vai deixando essa marca. E às vezes pode ser que que o corpo demonstre isso anos depois, né, Jaque? Sim, porque primeiro ele cria uma fragilidade. Ou seja, quando eu tenho algo que impactou o meu corpo e que eu não dei conta, ele vai gerar uma fragilidade dos nossos tecidos, que é o que a gente trabalha com a micro, né? A memória do tecido, o que ficou no nosso tecido. Isso eu queria que tu falasse um pouquinho mais, como que assim, talvez cientificamente, como que isso acontece no nosso organismo? Como chega para nós? Isso. A micro ela tem todo o embasamento dentro da embriologia. Então, acho que vocês vão lembrar na época de escola que a gente estudava endoderma, mesoderma, ectoderma, que são os folhetos embrionários, que são os folhetos que desenvolvem os nossos órgãos, as nossas vísceras, parte de músculos, esqueletos, a nossa pele, né, sistema nervoso central, vamos lembrar aqui. Então, a gente trabalha em cima dos nossos tecidos, e cada tecido existe uma memória. Então, quando existe um choque emocional, isso vai gerar no corpo físico uma resposta física. O corpo vai buscar a sobreviver. Tive uma discussão na hora do almoço, né? A comida não desceu bem, por quê? Porque eu estava tentando sobreviver àquele momento indigesto, né? Trazendo a percepção de antes. Então, o corpo ele está buscando uma forma de sobreviver àquela dor, àquele impacto. Então, essa fragilidade se instala nos nossos tecidos e existe uma vitalidade do nosso corpo. Ele tem que dar conta de trabalhar sobre isso, né? O corpo, ele tem uma capacidade cicatricial que a gente fala. Então, por exemplo, se você cortar o braço,
o corpo vai regenerar. Se você fraturar um osso, o corpo ele tem que regenerar a parte óssea, ele vai criar osso, ele vai formar osso. Então a gente tem isso inato, o corpo ele dá conta. Mas em algumas situações, quando o impacto emocional é muito forte, ele não dá conta. E aí gera essa fragilidade no tecido, que diminui a nossa vitalidade de funcionamento desse tecido. E com o decorrer do tempo vai fragilizando e trazendo os nossos sintomas. Porque nada mais é do que a diminuição da vitalidade desse tecido. Então isso impacta, começa pelo choque emocional, mas o corpo vai buscar sempre uma resposta física para sobreviver a um momento de tensão. Isso é visível? Tipo, dá pra ver? Ou só quem tem a técnica que consegue perceber? Toque. É no toque. Então, são micropalpações bem específicas, bem estudadas. Então, eles trazem as micropalpações, eles mesmos já trabalharam em cima disso, os 2 fisioterapeutas, né, os 2 franceses, eles vêm para o Brasil, inclusive, dar a formação em si. Já são 2 senhores agora, né? Então, a gente percebe na vitalidade do tecido, do corpo. E como somos fisioterapeutas, nós trabalhamos com músculos, com peles. Então, a gente vai sentindo através do toque específico, em pontos específicos, essa resistência no tecido. No tecido do corpo que a gente fala, né? E a partir disso, a gente vai percebendo pontos de fragilidades. O que impactou, né? Aonde impactou? Então, por exemplo, aqui tem uma diminuição da vitalidade desse tecido. A gente percebe que a palpação, ela deu algum bloqueio. Então, nós vamos procurar em que via, em que órgão, em que sistema isso se instalou. Aonde fragilizou, né? Aonde que gerou, às vezes, essa memória. Para daí, sim, a gente trazer isso para a consciência, né? Porque a gente fala com o paciente durante a sessão e automaticamente dar estímulos para o corpo para a correção. Porque existe já que, desculpa te cortar, por exemplo, assim, esse tipo de tecido está relacionado com esse tipo de problema? A diminuição nesse tecido com esse tipo de problema? Sim, cada órgão, cada víscera, cada sistema, ele tem uma forma de reagir. Então, por exemplo, se nós formos pensar num tecido mais arcaico, né, que a gente vai falar, por exemplo, de um endoderma, por exemplo, é tudo aquilo que entra, por exemplo, que a gente lembra de que a gente come, vem tubo digestivo, intestino, até a liberação final. Então, isso é mais arcaico, então são situações mais arcaicas que a gente fala, né? Quando a gente fala de sistema nervoso central, que é ectoderma, no caso pele, por exemplo, já entra ali, já é um outro tipo de conflito. Né? Então, cada órgão, cada tecido, cada via específica, ele tem um conflito relacionado. E já que uma coisa que eu achei muito interessante, que eu gostaria de compartilhar com você que está nos assistindo sobre essa técnica, porque eu achei muito interessante, que é uma técnica que consegue te trazer datas, né? Isso eu ia pedir para ela também agora, a relação das datas. Porque, né, a Jaque vai lá, ela fala, não, né, mais ou menos, às vezes é bem exato, né? Nesse mês e nesse ano, tu tem uma memória que é disso. Fala um pouquinho, Jaque, porque a primeira vez isso me surpreendeu muito. Eu falei, nossa, eu não vim preparado com o calendário. Eu sou meio ruim de memória, já que ia me perguntando. Sim. Mas depois eu ia lembrando e realmente, nossa, ela resgatou uma memória de quando eu tinha 6 anos. Que pra nós as coisas às vezes já estavam resolvidas lá no passado e não, ficou ali. Essa parte da data a gente traz para trazer mais especificidade da questão em si, né? Porque a gente traz coisas que são de agora, né, coisas que nós estamos vivenciando na nossa fase adulta, mas às vezes são situações que impactaram o nosso corpo que vem lá da juventude, que vem lá da adolescência, situações de infância, né, situações muitas vezes que a nossa mãe passou no período gestacional, porque hoje a gente já sabe que a mãe passa, sente, percebe, sofre, no período gestacional, isso impacta o bebê de alguma maneira também, né, isso também chega, então muitas vezes nós carregamos datas de gestação, e também coisas que vêm do nosso transgeracional, porque a gente não carrega só as características físicas do nosso sistema, cor dos olhos, formato do nariz, cor do cabelo, mas também nós trazemos aí um padrão de traumas, de crenças, de posicionamentos, de dificuldades que vêm do nosso sistema, que a gente também traz isso. Então, a data é para nós trazer o quê? Essa percepção para o paciente de uma forma consciente. Olha, isso vem a partir de tal período da tua vida, como é que foi essa fase? Porque ao fato de você trazer isso para a memória também é uma forma de começar a liberar a memória.
quando você traz essa percepção, quando você começa a ter esse entendimento, da onde veio isso, né? Claro que muitas vezes, quando está no período gestacional, você vai falar assim, eu não sei, eu nasci assim, eu sempre tive isso, porque às vezes não foi algo que você vivenciou, mas quem sabe foi sua mamãe, né? Vem algo lá do período gestacional, então às vezes eu não lembro, mas às vezes está lá nesse período. Então, a data traz, de uma forma mais específica, esse momento de impacto, aonde que ficou, em que momento, né, em que situação. Então, a gente consegue, no momento da técnica, datar. Se foi em meses, se foi em anos, né, se veio da período, em qual período. Então, a gente sempre traz mais essa informação, como uma forma do paciente também perceber na linha do tempo da dor. Né? Eu sempre falo, a gente tem uma linha do tempo da dor. Então, aonde que eu fiquei paralisada? Em que situações? Foi na infância? Tem situações de infância? Tem situações que está vindo aqui da minha adolescência? Tem situações que está vindo da minha fase adulta? Tem situações de meses? Tem situações gestacionais, transgeracional? Então, a gente começa a entender, a partir das datas, aonde eu paralisei. Aonde meu corpo ficou parado, aonde aquilo impactou. Pensar que tudo isso está no nosso corpo, né? Uhum. Quanta Todas coisa essas que não informações. fica. Não, e Quanta quanta coisa. coisa que não fica, né? Muita. O desafio, eu acho que é a gente ir envelhecendo e não ir acumulando mais, e sim curando, né? Eu sempre digo assim, ó, quanto mais você começa a se entender, mais autoconhecimento, né? Quanto mais você começa a olhar para o teu interno, mais você começa a olhar, principalmente na minha área, nas tuas posturas de adoecimento, mais rápido você consegue sair disso também. Porque quando eu não entendo, quando eu não tenho essa consciência do que me bloqueou, de quais são os meus padrões, do que eu tô fazendo, que tô tendo essas mesmas queixas, essas mesmas dores, esses mesmos comportamentos, eu vou dando sequência. Só que automaticamente isso pro corpo vai somatizando. Vai deixando o teu sintoma, a tua patologia cada vez mais crônica. Então, quanto mais percepção eu tenho, quanto mais eu vou trazendo isso, mais eu consigo sair desse padrão. Aí, às vezes, a minha dor de cabeça vai durar só um pouco. Não vai E uma coisa que tem me feito refletir muito, assim, eu estudo bastante, enfim, a parte teórica eu já sei. Quando eu chego ali no fundo do poço, eu sei que ele vai passar, mas eu não queria sentir o que eu tô sentindo. Então, o desafio agora é sentir pra tu sair mais rápido, porque eu acho que por muitas vezes a gente ficava, quando não tem autoconhecimento, a gente fica negando aquele sentimento. Quanto mais tu nega, mais tu demora. A gente permanece muito tempo. Tem um professor que falava assim, ó, aconteceu alguma coisa de errado, deu algum problema, sapateia 2 dias e tá bom. Dá um jeito de sair. Chega, sapateia 2 dias, sofre 2 dias e sai. Não fica muito tempo, porque o corpo ele permanece ali, né? E aí, quando eu fico muito tempo, aí às vezes eu saio, mas eu não trabalhei a memória. Ali na frente vai ter um gatilho e vai me colocar de novo. Ou seja, são os trilhos que a gente fala, né? Quando a gente fala da nova medicina germânica, a gente fala muito de trilhos do conflito. Então, são situações que me colocam de novo naquela dor. De novo naquela situação. De novo eu tô tendo o mesmo comportamento, os mesmos sintomas, as mesmas dores. Por quê? Porque eu não tratei lá dentro. E aí o meu gatilho tá ali. Aí de repente vem um gatilho aqui, às vezes vem um gatilho lá, acontece alguma coisa aqui. E eu dou sequência nesse sintoma, ou nessa dor, ou nessa fragilidade. É como se a gente revivesse aquela dor de novo. Revive o tempo todo. Através de outro gatilho. Ou seja, às vezes o problema nem é o que aconteceu ali, mas o que aconteceu no passado. Isso. Porque o corpo ele vai reagir exatamente como foi a primeira vez que aquilo aconteceu. Ou seja, vou trazer um caso. Uma paciente minha trazia uma percepção lá da infância dela. Então, naquele momento da infância, o pai foi embora. Então, na cabeça dela, o pai abandonou e foi embora. Então, fase de adolescência, quando ela começa a ter relacionamentos, os primeiros namoradinhos também, abandono. Na fase adulta, a dificuldade dela era se entregar totalmente dentro de um relacionamento, né? Porque ela estava sempre com aquela sensação de que ela ia ser abandonada novamente. Ou seja, ela nem aprofundava nas relações com aquele medo, porque na cabeça dela, a figura masculina representava algo de abandono. Então, a dificuldade que ela trouxe na época era essa. Claro que tinha outros sintomas físicos juntos, né? Então, sempre com uma dificuldade de sono, sempre com uma dificuldade, às vezes, nessa sensação de se entregar mesmo, não aprofundava nada, porque vai acontecer de novo. Por mais que, às vezes, o parceiro não demonstrasse nada. Mas, na cabeça dela,
vai acontecer. Jaque, e falando agora de mulheres, existe alguma dor que mais chega para você no consultório? Seja emocional ou física? Mais comum, assim. É. Mais comum nas mulheres, eu acho que é a sobrecarga. Muita sobrecarga. E existe um padrão do que isso está relacionado? Muitas vezes esse padrão está relacionado quando, lá na infância ou na adolescência, essa mulher teve que assumir muito cedo responsabilidades que não cabiam a ela. Às vezes a mãe estava doente, às vezes tinha muitos irmãos, às vezes era a filha mais velha, precisou assumir aquele papel, precisou trazer alguma coisa. Então, eu assumo muito cedo essa postura, eu assumo isso de uma forma integral, e aí quando eu vou para minha fase adulta, eu acabo transferindo isso, essa postura que eu, por amor, adquiri lá na adolescência ou na infância, nas próximas relações. Então, até eu atendi uma paciente que ela vinha com muita dor de cabeça. Então, para ela, que ela falava assim, eu preciso resolver tudo de todos. Então, ela falava assim, eu não suporto a dor na minha região frontal, porque é como se eu tivesse que estar o tempo todo resolvendo as questões dos outros. Só que ela não tinha essa consciência. Ela falava assim, eu tenho que resolver tudo. Eu tenho que resolver tudo. Aí eu perguntei, realmente tudo é seu? Minha resposta, não. Mas na cabeça dela, a equipe que ela gerenciava era como se fosse os filhos. Né? Ela já entra nessa profissão, onde ela precisa atuar, fora do lugar. E aí é pesado. E aí sim, eu preciso pensar muito, né? Região frontal, eu preciso buscar resposta, eu preciso buscar. E nem sempre é relacionado ao trabalho. Às vezes vim com uma queixa pessoal, vim com uma queixa da família, vim com uma queixa. Mas para ela, naquele momento, ela tinha que resolver, para deixar todo mundo bem, né? E fora a questão lombar daí também, né? Porque ele tem uma sobrecarga da lombar, que a gente tem que dar suporte. Então essas eram as duas queixas dela, principalmente dor na região anterior, né? Dor de cabeça anterior, e na região lombar, pelo fato de que eu preciso dar suporte, preciso resolver, eu preciso, então uma sobrecarga que vem de uma outra fase, mas quando não entendida, não compreendida, ela é transferida para as próximas fases. E já que, por exemplo, a mulher pode ir tratar através da micro várias coisas diferentes? Sim. Sim. Tratei psoríase e agora quero tratar, sei lá, um bloqueio, alguma coisa. Posso... Sim, Entendi. ela pode. Direciona para aquele objetivo. Isso, sim, porque já atendi pacientes, às vezes, que vieram com uma queixa, fizeram o tratamento de uma queixa específica, passou um tempo, depois voltaram, mas a queixa era uma outra situação. Como a gente vai vivendo, a gente vai trazendo situações novas, o nosso corpo vai reagindo também. Então, às vezes, você pode iniciar, tudo vem com uma queixa, a gente trabalha aquela, mas de repente, lá na metade do caminho, passou um tempo, surgiu uma outra situação. E tem um tempo específico de tratamento através da microfisioterapia? Sim, tem um tempo. Então, normalmente, o que a gente faz dentro de uma abordagem, dentro de um sintoma que esse paciente traz? Nós trabalhamos de 1 a 3 sessões, né? O tratamento normalmente seriam 3 sessões, mas com um intervalo de 60 dias entre uma sessão e outra. Né? Não é uma terapia que você faz todo dia, toda semana, todo mês. Por quê? Porque o corpo ele tem um tempo de revitalizar. Ele tem um tempo de se regenerar. Então, quando você dá um estímulo para o corpo, você também tem que esperar que o teu corpo faça esse autoprocesso, que o corpo também se trabalhe em relação a isso, né? Até porque numa sessão a gente vai conversando, a gente vai falando, o paciente também precisa absorver tudo aquilo que a gente está trazendo, porque às vezes é muita informação, né? Vem bastante informação. Então, tem esse tempo de 60 dias entre uma sessão e outra. Claro, tenho pacientes às vezes que fizeram uma sessão, tão bem já, que tô bem, preciso voltar para a segunda, se o paciente está bem, tudo certo, segue a vida, segue o baile, não tem problema nenhum. Mas dentro de um tratamento, a gente trabalha até 3 sessões dentro de um sintoma específico que o paciente traz. E de uma forma, de uma forma geral, o que é esse tratamento? Como que é? Porque às vezes a pessoa pensa, é uma medicação e é diferente, né, já Sim. Fala um pouquinho de como é. Então, na sessão, a gente vai trabalhar pontos bem específicos, né? Então, a gente vai trabalhar em cima da tua queixa principal, daquilo que você está trazendo, né? Como
algo desafiador, algo difícil, um sintoma físico, um sintoma emocional. E dentro dessa sessão, através de palpações bem específicas, nós vamos trabalhar no corpo, na liberação. Claro, eu trago a percepção, né, consciente, para você começar a ter clareza do teu gatilho, do teu comportamento, da tua postura de adoecimento, como eu sempre falo, para você também começar a buscar algo diferente a partir daquilo. Numa segunda sessão, a gente vai observar, acalmou o sintoma, não acalmou, acalmou, então tem mais alguma coisa hoje que às vezes não está em equilíbrio, tem alguma coisa que você está sentindo hoje, a gente pode trabalhar em cima disso, e nós vamos trabalhar também em cima do sintoma principal, para ver se tem mais alguma coisa, porque cada vez que o paciente vem, a gente trabalha palpações diferentes, né? A gente tem como se fosse um descascar de cebola. A gente vai trabalhando por partes. E uma vez que eu tratei aquela memória, por exemplo, ela volta? Depende do teu gatilho. Então, assim, quando você trabalha a memória do corpo, você traz isso pro teu corpo. O corpo, ele não apaga a tua memória. Ele vai tirar aquilo, nunca fingir que nunca aconteceu. Não. O corpo, ele entendeu aquilo aconteceu, mas a intensidade que ele atua é menor. Ou seja, o corpo, ele tende a dessensibilizar essa memória. Diminuir essa intensidade. Né? Então, às vezes, quando você entra numa situação que relembra aquela primeira, você fala, opa, você mesmo já começa a se corrigir. Você mesmo já, o sinal de alerta já tá, então, peraí, já entendi isso aqui. Então, agora eu posso tomar uma posição diferente, fazer algo diferente. Mas, sim, a gente precisa dessensibilizar essa memória dolorosa. Senão, o teu corpo, ele vai ficar no sinal de alerta o tempo todo. O corpo, ele tá sempre mantendo a sobrevivência, né? Nossa amígdala mantém a gente sempre em alerta. Então, tirar isso, né? Dessensibilizar essas memórias, para que sim, a gente possa viver também mais leve. E já que existe cura ou libertação sem consciência? Boa pergunta. Boa pergunta. Excelente pergunta. Ou necessariamente eu preciso ter a consciência para eu conseguir me curar? Nossa, vou ter que comer mais um negócio. Deu fome. Tomar um gole do vinho aqui. Kátia, o que eu observo? Quando a gente não tem a consciência, quando a gente não tem a percepção, a gente anda no escuro, né? Então, as coisas acontecem, as coisas se repetem, eu tô caindo sempre nas mesmas situações, os mesmos gatilhos, nas mesmas dificuldades, e eu não tô conseguindo entender de onde que tá vindo. Então, ter essa clareza do que bloqueia, daquilo que me trava, daquilo que, de alguma forma, eu tô carregando, faz com que você possa tomar uma posição, uma postura diferente. Porque sem a consciência, aquilo vai girar. Ele vai dar continuidade. E agora, pra pensar, acho que sem consciência, a gente acha que tudo vai melhorar no dia seguinte, É né? porque esse é o padrão, assim, não, Nossa, né? beleza, fiz uma sessão, tô nova. Agora sim, minha vida mudou. Ou às vezes Acordei nem faz nova. sessão, a gente espera que o tempo cure. Isso. Nós E já o não tem tempo aquele não ditado que fala que é assim, o tempo, né, cura, o tempo passa. Será que passa? O tempo passa, mas não cura. Né? Então, se você não olhar para aquilo que doeu, para aquilo que te impactou, para aquilo que te deixou uma marca, ele vai continuar reverberando. Ele vai dar continuidade. E já que as mulheres costumam somatizar mais do que os homens? Sim. Senhor. As mulheres, normalmente, nós temos uma tendência maior, né, de somatizar, de trazer mais coisas, porque o cérebro do homem, eu acho que o homem, ele processa de uma forma mais... não sei se eu posso dizer mecânica, racional. Ele resolve de uma forma... Sem sentimento. E às vezes eu penso assim, tudo bem, homem, né, testosterona, a mulher, se a gente for pensar na quantidade de hormônios que a gente tem, é uma mudança muito maior, né? Então, sim, a mulher somatiza mais, ela traz mais coisas, né? Então, até se eu for observar pelo meu número de atendimentos, normalmente eu atendo mais mulheres do que homens. Mas homens também procuram. Vêm também, sim, eles vêm também. Porque eles estão começando a tomar mais essa consciência, né? Eu acho que esse autoconhecimento não está vindo só das mulheres, eu acho que os homens também estão buscando esse processo. E eu acho muito importante isso, né? Então, é de grande valia que
que eles estão vindo e olhando para as dores também, né? Porque Até eles também porque- trazem, eles e até também porque carregam. pessoas curadas vão fazer relacionamentos mais saudáveis, seja Com- homem, seja mulher. né? Seja homem, seja mulher. Já que a micro, ela pode auxiliar também em casos de perdas, de luto, de separação, de uma maternidade, dificuldade, enfim, essas coisas. Sim, a gente trabalha nesse sentido também. Claro que a gente tem que lembrar aqui que a micro vai trabalhar no corpo. Então, como esse luto impactou, como essa separação, como essa perda impactou o meu corpo. Então, a gente vai trabalhar especificamente no corpo aquilo que impactou, ou uma perda gestacional, ou uma infertilidade, enfim, a gente vai olhar naquilo que impacta o corpo de alguma maneira, né? Então, quando você traz essa percepção, a pessoa também pode, a partir dali, buscar algo mais profundo, porque a micro em si, ela não vai fazer essa percepção terapêutica como se fosse trabalhar isso com um psicólogo, por Como se exemplo, ela né? fosse identificar o impacto. Ela identifica o impacto e a partir disso, Vai buscar tu vai ajuda. buscar também, porque daí o corpo vai estar buscando essa revitalização e você com essa consciência você também pode buscar outros algo a temas. mais, né? Mas especificamente falar assim, a micro vai trabalhar nesse sentido da terapia em si, do que aconteceu, isso não faz parte da microfisioterapia. Né? Então a micro ela vai trabalhar especificamente naquilo que impactou o corpo, que gerou uma memória, que gerou uma fragilidade tecidual e que está levando a esse sintoma. Agora, se olhar pelo teu currículo, já que é muito legal, porque tu consegue atacar, vou dizer assim, trabalhar vários viés das pessoas, Sim. não só a parte física, mas Não. também a parte emocional. Uhum. O que veio primeiro, a micro ou a parte emocional? Ou as duas coisas? Na verdade, quando eu me formei, a minha primeira especialização foi acupuntura. Olha, Então, a partir dali, essa abertura para o lado emocional, ela se abriu, né? Porque normalmente o fisioterapeuta a gente olha muito a parte mecânica, muita parte física, é algo muito. E quando eu fiz acupuntura, ali começou, vamos dizer assim, esse despertar, né, de olhar mais profundo para essa parte emocional. Porque sim, no meu atendimento, quando a gente está lá com um paciente, a gente está trabalhando, por exemplo, uma dor no joelho, mas o paciente vem e fala, porque na minha casa tá assim, com meu marido tá assim, alguma situação assim, eu tô passando por isso, eu tô passando por aquilo, então tu consegue perceber que a dor no joelho não é só a dor no joelho, né? é consequência. É consequência. E ali, a partir dali, veio a micro, sim, né, que foi em 2012, 2011 eu fiz acupuntura, 2012 eu comecei a minha formação na micro. E automaticamente entrou a leitura biológica, que é, assim como a nova medicina germânica, traz um viés ali da nova medicina germânica, que é para aprofundar daí dentro das doenças, né? Dentro de que cada órgão, cada sistema traz de percepção dos nossos conflitos emocionais. E aí depois veio a constelação, porque sim, a gente observa aqui, a micro nós vamos trabalhar o indivíduo em si, né? Então, o que você está carregando no teu corpo, o que você está trazendo, é você no teu individual, naquilo que você carrega. No decorrer da tua vida, claro, traz também algumas questões transgeracionais, só que a gente tem que entender que nós estamos inseridos dentro de um sistema familiar. E que a partir de estar dentro desse sistema familiar, nós também carregamos situações que vêm do nosso sistema. Né? Não que eles passam isso para nós, mas é nós que vamos lá e pegamos e carregamos como parte nossa. Agora, já que até a acupuntura, ela tá muito... São todas, eu acho, essas terapias estão correlacionadas, algumas mais e outras menos. Eu tô com um problema, né? Eu tô com uma situação. Como identificar qual dessas terapias seria, no momento, naquela minha dificuldade, mais assertiva pro meu caso? Porque, olha, se a gente para pensar, tem uma série de opções de terapias que eu posso fazer. A própria constelação, né? Então, assim, quando procurar uma coisa e não outra? Exatamente. Tá. Normalmente, a constelação, eu nunca falo para um paciente, você tem que fazer uma constelação. Porque isso tem que partir sempre da pessoa. Eu quero dar de presente, eu quero... Não. Aquilo tem que partir do momento em que a pessoa está aberta para olhar para aquilo. Para aquela situação, para aquela dor. Então, eu sempre falo assim, Jaque, o que tu acha? Eu faço a micro ou eu faço a constelação? Eu falo, não sei. O que você está sentindo?
Aonde você está se identificando mais? O que você sente nesse momento? Porque eu sempre trago essa percepção. Na micro, nós vamos trabalhar dessa maneira. Você, suas memórias, aquilo que você carrega, aquilo que você está trazendo. Na constelação, nós vamos olhar para você dentro do teu sistema, dentro do teu emaranhado. Então, eu sempre deixo a critério. Eu explico bem as duas, eu trago bem a cada percepção de cada uma, mas é a partir daquilo que o paciente sente, daquilo que você se identifica naquele momento. Então, eu nunca falo, você tem que fazer essa. Não. E acho que tá ficando, assim, para nós que gostamos de terapias, cada vez mais difícil, porque cada vez surgem mais opções, né? De terapias, E tu né? já deve ter se perguntado, eu acho. Tá, mas quanto mais eu cavo, mais eu tenho que fazer, né? Às vezes a gente Mais fica com essa coisa- impressão. Melhor não cavar, Por que que não que- arrumo mais problema. Por que eu vou fazer isso? Não Aquele- descubro mais coisas que preciso curar. Isso. Mas isso vai no decorrer da vida, né? É, claro. Então, a gente vai evoluindo e tem situações que já não servem mais, situações que já não fazem mais sentido. Sim. Então, é nesse momento que a gente vai se liberando. Eu sou praticamente a louca das terapias. Eu vou assim, legal, quero fazer essa, quero fazer essa, quero fazer essa. Sabe o que eu ia pedir pra Jaque falar um pouquinho? Eu não conheço, não sei se vocês conhecem, mas eu não conheço a fundo, na verdade bem raso, sobre a medicina germânica. Como que ela atua, o que que ela... Eu tenho Eu, na verdade, só curiosidade. conheço o nome. É. O nome. Que bom. Saiu do nome. Eu já ouvi falar algumas coisas, algumas linhas de trabalho, mas não tá claro na minha cabeça como que ela funciona, onde que ela atua, que benefício ela traz. Então, o Dr. Hammer, ele traz a nova medicina germânica e as 5 leis biológicas exatamente para explicar os nossos conflitos emocionais. Então, quando a gente fala do impacto no corpo, né, dessas situações que também impactaram, que trazem essa resposta, o Dr. Hammer, ele olha dentro desses conflitos biológicos, né, conflitos que a gente passa e o corpo tenta buscar uma resposta. E aí ele traz especificamente cada lei, cada fase do conflito em si. Quando eu falei dos trilhos antes, né? Então, cada fase, onde eu me encontro, o que está acontecendo com o meu corpo nessa fase, nessa próxima fase. Então, a gente vai olhando para as doenças a partir desse viés. Aí você vai entendendo o que quer dizer, às vezes, sei lá, uma dor de estômago, uma dor de cabeça, uma dor na região lombar, porque ele conseguiu decifrar cada situação a partir do estudo dele. Porque ele percebeu que, quando o filho dele foi assassinado, passou um tempo depois, ele desenvolveu câncer de próstata e a mulher dele desenvolveu câncer de ovário. Nossa. A partir de uma perda, porque hoje a gente sabe que quando a gente olha para ovários, quando a gente olha principalmente na questão da mulher ovários, é muito relacionada a questões de perdas bem específicas, né? E dele também. E a partir disso, ele foi observando nos pacientes dele, porque ele era médico oncologista. Então, cada paciente que vinha com um tipo de câncer, ele ia investigando a história por detrás. E ele começou a perceber que muitas histórias eram relacionadas. A mesma situação, os mesmos conflitos, as mesmas Ou dores. seja, uma origem emocional. Uma origem emocional. Inclusive, isso responde até uma pergunta que eu ia fazer, se existem doenças comuns de traumas, tipo assim, um padrão. E aí tu acabou de me falar, geralmente ovário, né, tá relacionado Porque a daí ele questões- olha especificamente para a funcionalidade de cada órgão ou de cada sistema. Então, se a gente for pensar no ovário, Uhum. ovário vão formar os nossos folículos, né? Que vai vir o nosso óvulo. Então, é uma vida. E se eu perco isso? Onde vai impactar? No estômago? Não, o estômago não tem essa função. Então, a gente olha especificamente para a função de cada órgão. É especificamente fisiologia, né? O que cada órgão responde, cada órgão traz, cada órgão vai trazer uma percepção emocional. Então, sim, ovários vai ter essa conotação de perda, seja ela uma perda real, né? Perdi alguém, seja ela uma perda imaginária, né? Às vezes eu fico naquele medo de perder, naquela sensação que eu vou perder, né? Então, sempre traz essa conotação. Muita coisa, né? Meu Deus. E a medicina germânica, ela atua no tratamento também? No tratamento. A gente pode trabalhar ela sozinha,
Então, dentro de uma conversa, a gente vai trabalhando com o paciente, porque a gente vai trazendo esses gatilhos, né? Então, de uma forma bem consciente, a gente vai se trabalhando com o paciente. Mas o que nós costumamos fazer muito, né? Associar a nova medicina germânica junto com a micro. Né? Eu acabo associando as duas na mesma sessão. Porque daí eu faço todo o trabalho com a micro e eu trago muita percepção de cada órgão, de cada vísceras da nova medicina germânica. Então, eu acabo associando as duas, mas a gente pode trabalhar as duas separadas. Então, a gente vai, através dessa conversação, percebendo os gatilhos, percebendo as dores, e sim, aí tu vai trabalhando de uma forma bem específica sobre cada órgão, cada coisa que o paciente traz. Entendi. Então, por exemplo, se no caso a mulher vem com câncer de ovário e ela teve uma perda, isso está relacionado, a ideia é trabalhar na questão da perda, no impacto se a disso no origem corpo dela. emocional da questão do ovário, porque a gente for pensar assim, de câncer, se nós for pensar na parte reprodutiva da mulher, cada parte tem um tipo de conflito. Entendi. Então, não tem como generalizar. Entendi. Cada parte se a gente for pegar, por exemplo, útero, né? Tem várias partes. Qual parte? Então, é muito específico. É muito pontual de cada parte. E aí, sim, a gente vai trabalhar a partir daquilo. Se realmente é algo que essa pessoa vivenciou, se é algo dela que ela tá trazendo, ou se às vezes aquilo tá um pouco mais para trás. Entendi. Gente, é complexo, né? E tem uma coisa que eu até deixo de dica, porque eu gosto de fazer em casa. Porque eu sou curiosa, né, para esses assuntos, assim. E hoje tem muita literatura, né, já que auxilia até a ter um entendimento maior no sentido de começar a conhecer um pouquinho mais do tema. Para quem, inclusive, está ouvindo isso e vendo pela primeira vez, para conhecer um pouquinho mais, né, acho que muita gente ainda que é um pouco cético com relação a identificar isso, que o corpo vai sentir, depois vai adoecer. Mas tem algumas literaturas que trazem, assim, esse órgão, né, que doenças que tem. Eu tenho em casa uns 2 ou 3 livros que sempre quando dá alguma coisa assim, não, deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada. O que diz aqui, o que eu tô sentindo que tá pegando. E então, eu acho bem interessante isso, né? E como no final das contas faz sentido. Porque quanto mais você vai entendendo o teu sintoma, o para que ele tá ali, mais você vai conseguindo sair desse gatilho. Ou seja, ele vai diminuindo a força do teu sintoma. Então, você vai buscar olhar de uma forma diferente. Ok, a minha cabeça tá doendo muito, mas o que ela quer me mostrar? Que eu tô fora do meu lugar, no caso dessa paciente que eu atendi. Né? Que eu tô me sobrecarregando, que eu tô buscando resposta de resolução de problema dos outros que não é meu. E aí sim, aí vem o trabalho duro depois, né? Ok, entendi isso e agora? E agora eu tenho que voltar pro meu lugar, eu tenho que começar a dizer não, eu vou ter que colocar Que é a parte mais difícil, que eu é acho, a parte né? mais difícil. Porque às vezes tu identificar é o mais fácil. Identificar é o mais fácil, mas a partir de agora, o que eu vou fazer com toda essa informação? Porque a gente sempre fala assim, depois que você viu, não tem como dizer que não viu mais, né? Você vai ter que dar uma sequência naquilo. Aí é uma escolha. Né? O quanto você está comprometido com aquilo, o quanto que você, ok, entendi isso aqui, a partir de agora eu vou fazer o quê? A minha postura, eu vou ter que mudar, eu vou ter que dizer mais não, colocar mais limite nas relações, vou ter que me posicionar de uma forma diferente, vou ter que mudar a minha alimentação, vou ter que mudar os meus hábitos, eu vou ter que, o que eu vou me trabalhar a partir deste momento que eu estou identificando, porque o corpo ele vai buscar entrar nesse equilíbrio novamente. Mas se eu não mudo nada, só ele não vai dar conta. Porque eu vou permanecer naquele movimento. Já que a gente percebe que a busca por profissionais como você, psicólogos, terapeutas, enfim, tem crescido muito, né? Graças a Deus, que bom. Que bom. Mas tu atribui isso a algum motivo específico de humanidade? Eu acho que as pessoas estão tomando mais consciência, sabe? Estão começando a sair do automático. Isso é o destino. Isso é assim mesmo. Isso é o acaso. Eu sou assim porque todo mundo é. Não. Hoje já não dá mais, né? Então, eu acho que as pessoas, elas estão buscando se entender. E eu vou dizer um pouco da minha área. As pessoas não querem mais só tomar remédio. Só tomar remédio. Já que não aguento mais tomar remédio.
Porque o remédio também traz os efeitos colaterais. E ele vai né? remediar também, né? Ele ajuda. Tem horas que Sim. o remédio sempre é importante. Tem Sim. muitos momentos que você precisa Uhum. entrar. Mas o que a gente observa hoje é, se não tiver uma mudança de comportamento, uma mudança de postura em relação à tua saúde, ao teu corpo, só o remédio não dá conta. É porque tu vai continuar no ciclo, né? Vai manter o ciclo, né? Só vai remediar, como a Rafa disse. E não vai sair. Então, sim, as pessoas estão buscando mais. Que bom que estão buscando. E já que, na tua opinião, existe alguma dor física ou emocional que é típica da, digamos assim, da mulher contemporânea, do mundo que nós estamos vivendo agora? Eu tive 2 casos que me chamou muito a atenção, que foi casos de menopausa precoce. Mulheres de 20 e poucos anos, Nossa, bem precoce. bem Nossa, precoce. 20 e Uma de poucos 20 e anos. poucos Eu achei que o teu anos. precoce ia ser antes dos Não, e uma de 30 e alguma coisa. Então, assim, quando veio pra mim, eu falei, nossa, mas me chamou muito a atenção nesse sentido, assim, sabe? Mas foram 2 casos que tinham outras questões envolvidas, enfim, e veio. E o contrário acontece de ter meninas mais jovens, e, por exemplo, tendo ciclo menstrual mais cedo, por exemplo? Tem também. Então, por exemplo, assim, eu vou tirar a base quando eu olho para minha família, né? Então, por exemplo, assim, 9, 10 anos. Só que quando a gente olha para o corpo, a gente entende o quê? Que a mulher, quando vem a menstruação mais cedo, é como se, de uma forma do teu sistema familiar, essa mulher já tem que estar pronta para gerar vida. Às vezes tem situações de perdas lá atrás. Né? Ou pessoas que não puderam ter, ou pessoas que faleceram no parto, ou crianças que faleceram. Então, é como se o corpo entende dentro de um sistema que precisa acelerar o processo. E aí vem menstruações mais cedo. Nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu Sempre é também não. biológico. Sempre é biológico. Tu sempre vai olhar de uma forma biológica para o corpo. O que o corpo está trazendo aquilo? Então, se a mulher tem uma menstruação antecipada, ela já pode gestar. Né? Mas qual é o intuito disso? O que tem por trás de tudo isso? E nesse caso, o reverso que tu falou, o que significa uma menopausa precoce? Quando a gente olha por esse lado, então, assim, precoce. Alguma coisa relacionada, pode estar relacionada, que não é concreto só isso, né? A gente tem que sempre olhar cada paciente. Mas como se gestar fosse um perigo. Ou, às vezes, trazer toda a feminilidade é um perigo. Mães que faleceram no parto, abortos, abusos. Aí, claro, a gente vai investigar isso mais para trás. Mas normalmente vem aquela sensação de que se eu não tiver filhos é melhor. É como se fosse uma proteção. Não gestar é uma proteção. Para que não aconteça isso de novo, para por aqui. E o corpo entra nesse movimento. O corpo, entre aspas, te ajuda, né? A não ter. E ciclos desregulados? Tem alguma explicação específica? Em qual sentido tu diz, Rafa? Ciclos menstruais mesmo desregulados, sabe? Ai, sei lá, eu menstruo cada 2, 3 meses. Ou um mês sim, um mês não. Ou todos os meses sim. Isso tem alguma explicação? Existe o medo de engravidar? Existe! Responde a sua pergunta! Existe! Responde a sua pergunta. Quando eu não sei o dia certo, é mais difícil. Né? É verdade. Então, que bom que vem tudo errado. É verdade. Teve que ir refletindo, cara. É verdade isso aí. É verdade. Enquanto eu não tenho a minha certeza, o corpo não regula. Tá bom. Faz sentido, Vou Rafa? tomar um gole. Muito bem. Gente, muitas... É complexo? e tem muitas questões, assim, que a gente começa a se perguntar, que daí a gente vai deixar já aqui até amanhã, né? Se for perguntar tudo, porque começa a pensar tudo que tá relacionado ao... Tudo, na verdade, né? A questão física, as doenças, os sintomas.
E a gente sempre para olhar realmente o sintoma, o que está acontecendo, mas com o que está relacionado, a gente não para olhar, né? Para investigar isso muitas vezes. E aí, como tu falou, por isso que às vezes tem uma coisa frequente. Sempre tenho dor de cabeça e não tem jeito de melhorar. É que às vezes a gente coloca como é comum, mas não é normal, né? Não é normal ter dor de cabeça todos os dias. Não é normal ficar com a menstruação totalmente irregular. Não é normal entrar numa menopausa precoce. Não seria algo que o corpo, né? Mas às vezes a gente tá tão acostumada que tá ficando normal. É normal. Hoje em dia é normal. É normal. Sim. É normal ter cólica. Hoje em dia é assim. Normal. Né? Boa. Mas é o que as pessoas estão trazendo hoje. As pessoas estão se acostumando com as dores. Porque sim, né? Eu sempre digo que as doenças ou sintomas, eles são reflexos da nossa alma, né? Então, o que está trazendo? O que ela quer me mostrar com isso? Então, quando a gente parar de tentar eliminar o sintoma sem entender e começar a olhar para ele e falar, ok, o que você está querendo me dizer com isso aqui? O que aconteceu aqui? Né? Que você está vindo dessa maneira? O que está... Aí as coisas começam a mudar. Já que a acupuntura, falando um pouquinho, ela também está relacionada com o cunho emocional? Sim. Ou é estritamente físico? Não, a acupuntura ela também traz, claro que daí assim, a forma que eu vou acessar na acupuntura é diferente que eu acesso na micro, né? Então na acupuntura nós vamos falar de canais de energia. E cada órgão, cada víscera traz a sua emoção, traz o seu desequilíbrio energético, o seu desequilíbrio emocional também. Então eu vou acessar cada dor do paciente, a gente vai ver o que está desequilibrado dentro desses órgãos e eu vou entrar em equilíbrio daí com a colocação específica das agulhas nos pontos de acordo com cada desequilíbrio que o paciente está apresentando. Mas ele também traz toda essa percepção de que cada órgão, cada víscera tem essa emoção. É porque normalmente as pessoas buscam a acupuntura para tratar dores físicas, né? Mas a dor física ela sempre está associada a uma dor emocional. E aí a gente já acaba tratando junto, porque não tem como separar, gente. É difícil separar o corpo das nossas emoções, do nosso comportamento, não tem como. Já que tu sabe que eu estava pesquisando antes alguns dados e apareceu aqui que segundo dados da OMS, cerca de 80% das doenças têm origem emocional. Mas não seria 100%? Ou não? Na minha percepção, grande maioria. Mais que 80%, eu acho. Mas assim, tu acha que tem como existir uma doença que é só uma doença que não foi gerada por um cunho emocional? Normalmente já vem uma fragilidade, né? Ou uma fragilidade que já é nossa, ou às vezes uma fragilidade que já vem de trás de nós, do nosso sistema. Mas toda vai ter um início ali. Vai ter um início. Na emoção, né? Vai ter algo ali. Porque a gente vai entrar num conflito, né? E a partir desse conflito biológico, dessa situação que me impacta de alguma maneira, ele vai trazer algo no nosso físico. O físico é o final. Sim. Apesar de que assim, né, tem uma coisa que me ajuda a ficar melhor emocionalmente, sabe? Quando a gente bota uma roupinha da coach. Fica melhor, Com né? certeza. Né? Tô me sentindo melhor, tô bonita. E é isso que a coach faz com você. Então, se você quer dar aquele up lá na sua energia, né, na sua autoconfiança, a autoconfiança é tão importante, né, gente? E não adianta, pra mulher não adianta. Às vezes você tá num dia que você acorda que não tá bem, mas você se arruma, você fica bonita, você põe uma roupa que faz o teu estilo, que é o teu padrão, obviamente, e que te deixa bem, isso ajuda, né? E a coach faz isso muito bem. Os nossos looks hoje estão bem bonitos, né, meninas? Muito. Né? Eu adorei esse tecido, esse formato dessas roupas de hoje, elegante, né? Sim, esse vestido super confortável. Uma delícia. Confortável,
E aí, tudo isso você encontra na Coach Concórdia. Então, há uma versatilidade, uma variedade de estilos, de opções. Então, não importa se o teu estilo é A, B ou C. Eu tenho certeza que lá na Coach vai ter algo que vai combinar com você. Olha que frase bonita, até rimou. Olha! Não importa Alô, se o seu coach, estilo é A, B ou C, lá você encontra o estilo que vai combinar Eu com acho que a você. coach devia adotar esse É, slogan. Eu agora, acho também. né? Né? Ficou bom. Então, obrigada, Coach Concórdia, pelo patrocínio aqui no nosso podcast. Muito bem. E aí, vocês querem perguntar mais alguma coisa pra Jaque ou eu posso ir Olha, pro eu momento? teria várias coisas ainda, mas daí assim. Daí eu preciso marcar uma consulta com a Jaque. De novo. Passa lá, a gente conversa. Vamos deixar o arroba da Jaque aqui na descrição do YouTube. Alô, produção, vamos deixar na descrição pra quem quiser saber mais Mas também. eu tenho né? uma que dá pra fazer, O que quê? é, antes de você ir pro momento voz e versa, Hum. que é se tem idade específica pra fazer microfisioterapia. Só adulto, criança pode fazer, enfim. Então, na verdade, a micro, a gente pode trabalhar com qualquer idade. Eu acho que o mais novinho que eu peguei, acho que foi com 2, 3 meses de vida. Nossa, 2, 3 Bem meses. novinho. Bem novinha. Bebezinho, coisa mais linda. Questão de refluxo, né? Vamos trazer Uhum. a percepção aqui. E também, jovens, adolescentes, adultos, idosos, ela não tem, assim, uma limitação. E Qualquer tem pessoa contraindicação? Não. Essa pessoa, assim, não pode fazer. Se a pessoa, às vezes, em algum momento, às vezes ela tá, não sei se eu posso dizer descompensada de alguma maneira, Uhum. quando a pessoa, às vezes, está num surto, né, psicótico, alguma coisa, se a pessoa tá acamada de uma forma inconsciente, porque a gente vai trabalhar com o corpo da pessoa, não é bem assim você chegar e... Sim. Porque você também tem que ter essa abertura da pessoa, porque eu vou trabalhar sobre o corpo dela, né? Sobre as dores dela. Então, a gente sempre traz essa noção de que a pessoa ela tem que estar consciente, né? Muito bem. Tá, acabei. Bem, por Parar próximo. agora. Você, Kátia, quer aproveitar mais uma oportunidade? Não? Eu quero. Ela não vai mais falar isso pra nós, né? Não. Última chance. Já que não, eu queria, na verdade, deixar assim, um conselho para as mulheres que estão nos assistindo ou nos ouvindo, aquela mulher que talvez esteja adoecendo silenciosamente. Que conselho você daria para ela? Que olhe para o teu sintoma, que perceba o que ele quer te trazer. Por que ele está ali? O que ele está trazendo das tuas vivências, das tuas dores, que você está somatizando no teu corpo, tudo aquilo. Então, que sim, que olhe, que por mais difícil que seja, o teu sintoma, ele está ali para te ajudar a passar por aquilo que está difícil. Então, olhe com carinho para o sintoma, sem aquela sensação de que eu quero me livrar disso aqui, porque eu não aguento mais. Quanto mais a gente exclui, mais aquilo fica intenso. Então, acolha o sintoma. Olhe com amor para ele. E perceba o que ele quer te dizer. O que ele está te trazendo. Para onde você tem que olhar. Qual relação você tem que olhar. Qual situação você tem que olhar. O que você tem que soltar. O que você tem que liberar. Então, ele não está ali à toa. Então, no lugar de você excluir, que é o que a gente observa muito quando a gente fala dentro do movimento da constelação, quando é a constelação na saúde, que as pessoas querem, eu quero me livrar disso aqui. Na verdade, não. Todo sintoma a gente precisa incluir algo. Então, olhar mais, de uma forma mais amorosa. Acolha o sintoma. A partir disso, você consegue ter uma postura diferente. A forma como você encara um tratamento se torna diferente e a tua força interna é diferente. Gente, Valeu a pena. valeu viu? a Tu me pena. deixou fazer uma Nossa, última Kátia, pergunta. obrigada pela pergunta. Você ajudou, com certeza, muitas mulheres. Obrigada pela sua pergunta. Muito bem, já que nós vamos para o momento voz e versa. Como é que funciona? A gente joga uma frase e tu completa ela com o que vier no teu coração. Bem simples. Bem Super simples. simples. Para nós é simples. Não sei se achei simples. Tá pronta? Não sei. Tem essa possibilidade? Vamos lá. Toda dor que cala, O corpo somatiza. o corpo só adoece quando Eu não olho para o que ele está mostrando. a cura começa quando Eu olho para dentro. a mulher que se escuta, Ela se olha. memórias esquecidas, Traumas para frente.
A mente comanda, mas... O coração fala mais alto, acho. A dor é um convite para... Você olhar para aquilo que você nega, mas que tá batendo na tua porta. A emoção não tratada... É a dor de amanhã. Aê! Passou, Muito gente! bem. Arrasou! Foi um sucesso! ponta da língua. Tudo! Já que muito... Eu achei difícil. Mas foi- Olhando assim, pareceu bem. Pareceu bem. Mas, meu Deus, a produção tem vários recortes aí dessas frases pra fazer, porque, olha, foram muito profundas. Muito obrigada pelo seu Eu que compartilhar. agradeço. Obrigada por estar aqui. Imagina. Obrigada por ter vindo, ter doado seu tempo pra nós. E eu sempre falo todo episódio. Quando você diz sim pra nós, você diz sim pra muitas outras mulheres. Nossa, eu me Então, arrepiei muito- aqui. Então, muito obrigada pelo seu sim. Imagina, eu que agradeço a oportunidade e fiquei bem feliz mesmo, e também por contribuir, né? Por levar um pouquinho mais essa voz adiante, né? Sim. Então fiquei bem feliz. Com Agradeço muito o certeza. convite. Contribuiu muito, não tenha dúvidas. E sabe por outro lugar que a cura começa? Com um clique. Se você pegar e dar um clique nesse Boa. episódio e mandar para outra mulher Uhum. que também precisa escutar isso, porque realmente eu acho que são informações valiosas, que às vezes a gente não tem acesso no dia a dia, né? E vale a pena a gente compartilhar. Então mande esse episódio para mais mulheres, para que essas palavras, para que esse conhecimento todo que a Jaque compartilhou aqui com a gente chegue para mais mulheres e possa, sim, de alguma forma impactar e, quem sabe, mudar a vida de alguém que está em sofrimento, né? Quantas vezes a gente não ouve depoimentos de pessoas que receberam uma mensagem, receberam um podcast, receberam e aquilo pra ela Foi um gatilho para mudança. foi um gatilho pra mudança. Ótimo. Então, dica valiosíssima também, Lu. E para você que está nos acompanhando aqui até agora, nosso muito obrigada. Lembrando que a cada 15 dias tem episódio novo para você e a gente se vê no próximo Pode Mulherar. Até a próxima. Tchau.